Olá, tudo bem? Aqui é o Emerson, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos falar mais uma vez sobre retina, né? Um problema bem sério aí que eu não sei se acomete muitas pessoas, mas se acometer, o BO é grave, viu? Eu tive esse problema aí o ano passado, ainda tô, né, tratando aí, né, de certa forma, né? Já fiz operação, mas ainda tô nesse acompanhamento aí, né? Aí ainda não sei ainda como que vai ficar a visão mais para frente e tudo mais, né? Ainda só fiz a operação tem um mês mais ou menos. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o que fazer caso você tivesse problema aí, tá bom? Então deixa aquele like, se inscreva aí, o like é de graça, tá? E é mais rápido que tomar um café. Então deixa esse like aí para fortalecer, para esse vídeo chegar a mais pessoas, porque pode ajudar muita gente aí, né? E independente de você ter esse problema ou não, eu acho importante ver esse vídeo e ver outros também, que é para você poder se preparar, né? Se precaver caso aconteça com você, porque pode acontecer com qualquer um basicamente, né? Mesmo que você não tenha lá grandes problemas de visão, né? Ou às vezes acontece com algum parente, um conhecido, né? Então, você sabendo das informações, você pode ajudar outras pessoas aí. Beleza? Então, bora pro vídeo. Quem quiser ver, tem outros vídeos meus aí falando sobre o assunto. Eu ainda vou trazer mais, né? Eu vou ter que voltar no médico em setembro, aí vamos ver o que vai ser feito lá. Mas eu já tinha um problema de visão antes, né, que é uma visão muito baixa desde que eu era criança, nunca soube exatamente qual era o problema, nunca nenhum grau de visão resolveu alguma coisa, mudou, melhorou alguma coisa, e aí com uns 40 anos aí que eu fui ter esse problema, esse descolamento nesse olho, né. Felizmente meu outro olho sempre foi muito bom, né, o óculos é bem fino, aí é só para né, ler algumas coisas pequenas, longe, esse tipo de coisa, né? Então daria até para mim ficar de boa assim durante o dia sem o óculos, mas eu sempre uso óculos que é até para proteger de qualquer outra coisa. Então, antes de falar o que você vai ter que fazer, queria, né, reforçar mais uma vez uma dica aí de você prevenir aí para evitar ter esse problema, que é primeiro, né, se for possível, tem um convênio aí, já vou antecipando até as partes do vídeo. Tem um convênio aí, se possível, principalmente se você já passou dos 30, se você tem, como que diz, já tem algum problema na visão, coisas desse tipo, né, dependendo da gravidade. É bom você ter um convênio para você ficar um pouco mais tranquilo, tá? E evite a todo custo tomar pancada no olho e ficar coçando o olho também, tá? Eu me lembro até um rapaz que ele teve esse problema porque tomou uma pancada no olho. De uma bolada no olho, né? Isso acontece muito. Eu acho que pancada no olho é meio difícil de acontecer. Eu não me lembro de muita gente que teve isso assim, mas bolada, cara. Bolada é muito fácil de acontecer se você joga. Quando você joga futebol, e pior que eu joguei muito futebol na vida, tá? Muito mesmo, e nunca tomei uma bolada no olho. O segredo de você disso, né? De você evitar isso quando você está jogando, é ficar sempre de olho na bola. O problema que vai acontecer se você estiver lá no campo distraído e de repente a bola vir pro seu lado sem você estar vendo, porque se você estiver olhando para a bola sempre, se alguém chutar a bola para cima de você, você vai conseguir se defender o suficiente, tá? Então tá aí as dicas. Então assim, beleza, você descolou a retina, o que você vai fazer? Quando você perceber que ela está descolando, primeiro, né, se você vê umas moscas volantes, que é normal. Você pode pesquisar vários vídeos aí na TV, no YouTube, né? Moscas volantes é normal acontecer com a certa idade e tal, né? E geralmente não é nada demais. Mas quando acontece, é bom você dar uma checada que é para ver se tá tudo bem com a retina. Principalmente se você tiver miopia ou outro tipo de coisa, né? Ou se aparecer muito do nada, for muito, né? For muito abrupto e tal, é bom você dar uma olhada. Tá? Mas na maioria dos casos não é nada. Isso daí acontece com praticamente todo mundo. E quando acontece essas moscas volantes, geralmente é quando o vítreo, né, ele começa a ficar, vai se degradando e tal, e aí isso pode acontecer aí
do descolamento. E se você, quando acontece descolamento, geralmente você vê alguma coisa, uma mancha na visão, uma coisa preta assim, né? Como se fosse uma cortina também caindo, ou algo nesse tipo, né? Então, quando acontecer isso, você procura um médico o quanto antes. E você vai ter 3 opções para estar procurando aí, tá? Eu tô passando aqui, né? Obviamente, quem acompanha o canal sabe que eu não sou médico nem nada, mas eu vi muito vídeo, muita informação durante esse tempo e tô passando minha visão como paciente aí, né? Contando minha experiência que eu tive até o momento. Então, assim, é o seguinte, a melhor opção que você vai ter vai ser o convênio, como eu já disse antes. O convênio, se tiver, você vai estar um pouco mais tranquilo. Só que assim, o convênio também não é 100%, né? Não é 100%. Não dá para você esperar também porque você tem um convênio, você vai lá hoje e amanhã você já está operado, né? Não. Às vezes pode demorar um pouco, às vezes alguns dias, uma semana, até 2 pode acontecer. O convênio geralmente, essa parte de oftalmo, e acho que outras partes aí, ele é meio que terceirizado, né? Então isso aí que eu não sei por que é assim, né? Mas isso aí pega um pouco, porque, tipo, hoje tá de um jeito, ano que vem eles mudam quem que estão terceirizando e tal, muda o contrato, aí muda de lugar e tal. Então, é um negócio um pouco inconstante, né? E se você tá numa cidade um pouco afastada, né? Por mais que você tenha um convênio, pode ser que você não tenha ali alguém para te atender ali tão rápido, ou na mesma cidade você vai ter que se deslocar. Então tem essas questões aí, tá? Então, o convênio, apesar de ser a melhor opção, não quer dizer que você vai, né, ser atendido tão rápido, ou esse tipo de coisa, ou tá totalmente isento de problemas. Só que assim, se der algum problema, os caras não te atenderem, falar, nós não cobre isso e tal, não sei o quê, aí abre margem. Eu acho muito difícil acontecer isso, na verdade, né? Mas se acontecer, abre margem para você abrir um processo aí, um processo aí de causa-ganha praticamente, né? Só que assim, ninguém quer abrir o processo no Brasil, né? Porque sabe como que é. Eu mesmo já fiz isso aí e o bagulho é terrível, né? O negócio demora demais e por mais que você tenha razão e tal, é negócio muito demorado e sabe como que é, né? Complicado. Então é bom evitar. Mas o convênio vai te resolver, provavelmente, quase 100% de chance vai resolver, mas é mais ou menos isso. Só que os médicos às vezes podem demorar um pouco, mesmo por conta, porque como é terceirizado, né? É a mesma coisa que pode acontecer se você for no particular, que é a segunda opção que você vai ter aí. Se você for no particular, meu amigo, aí complicado, viu? Eu acho que nem faz tanto sentido, porque se o cara tem grana, provavelmente ele vai ter um convênio. Não faz sentido o cara ter grana e não ter um convênio, para ser necessário depois pagar uma grana preta aí no particular. Ou então o cara não vai ter grana nenhuma e não vai acessar nenhum dos dois, né? Então, particular não é difícil de recomendar, né? Não sei, porque eu não consigo imaginar alguém que tenha dinheiro e não tenha um convênio, né? Mas se isso acontecer, aí talvez vai ter que partir para esse lado aí. E aí não é nada legal, porque o negócio é muito, muito caro. Vai girar em torno aí de, no mínimo, do mínimo, uns 15 mil, mas geralmente acho que vai para uns 20. Dependendo do que for fazer, pode ir até mais, até uns 25, 30, ou até mais ainda do que isso. O problema é o seguinte, que provavelmente você só vai saber o valor exato quando tiver já nos finalmente ali para fazer a cirurgia, ou até mesmo depois, porque às vezes pode acontecer alguma coisa ali imprevista e aí pode aumentar o valor do negócio. Então é complicado. Por exemplo, você pode operar, pô, beleza, deu tudo certo, você pagou, beleza, aí de repente o negócio descola de novo, aí você vai ter que operar de novo, aí já é outro valor. Não sei exatamente como que é esses contratos aí, mas você vai esperar que vai ter que pagar alguma coisa de novo. Pode ser que tenha algum previsto ali no contrato que você for fazer e tal, não sei, mas é complicado, tá? Tem a questão também de você colocar o óleo de silicone no olho, aí vai ter que fazer outra operação para tirar, né? E é algo que, por exemplo, você vai lá para operar, você não sabe ainda, talvez você não saiba exatamente se vai botar o gás ou vai botar o óleo.
Então, pode ter uma diferença grande de preço entre os dois casos aí, tá? Então, essa questão de não só ser caro, mas de você não saber exatamente quanto vai ficar essa resenha aí, é o grande problema aí se você for atrás de um privado aí, tá? Então, inicialmente tem essas duas opções e tem a última ainda, né? Que todo mundo conhece, muita gente usa, que é o SUS, né? Que também é bem problemático, né? O SUS ele atende bem em algumas coisas, né? Eu acho que em várias situações ele é muito bom. Isso depende, lógico, da região que você tá, do tempo, né? E tudo mais. Na verdade, todos eles dependem, né? Porque você tá numa clínica hoje, aí se for uma clínica, geralmente, você é atendido hoje. Se for atendido daqui 1 ano ou 2, provavelmente vai ser parecido. O convênio já nem tanto. Como é coisa terceirizada, às vezes hoje atende num lugar, ano que vem atende outro, e no outro é pior ou melhor e tudo mais. E o SUS também é a mesma coisa, né? Dependendo da cidade e tal, você pode ser atendido um pouco melhor ou pior, ou mais rápido ou não. Então tem essa questão. E o SUS também tem a questão da região, né? Depende muito disso aí, porque tem regiões aí que você não vai ter o especialista, você vai ter que ir muito longe e tudo mais, né? Pode ser muito complicado aí nessa questão, e tem a questão do tempo, né? Então, com o meu caso foi o seguinte, né? Eu fui lá no UPA, né? Fui lá tal, aí foi visto o problema, aí eu fui indicado a ir lá em São Paulo, tem uma universidade lá e tal, e dizer que lá era o único lugar que fazia, né? E de todas as cidades das regiões aqui, cidades da região, nenhum lugar fazia, né? Esse procedimento. E eu acho isso péssimo, né? Isso era para ter, cada cidade ter ali alguns especialistas para tratar disso, mas e você pensar que várias cidades não tem ninguém que faça isso do SUS, e só depender de uma cidade lá em São Paulo, é um negócio complicado, né? Complicado. Tanto é que muitas pessoas vêm de outros estados lá, porque dizem também que lá é muito bom e tal, não sei o quê. E realmente, né? O atendimento lá que eu tive lá foi razoavelmente bom, né? Tem a questão do atendimento das mulheres ali, de marcar e tal, né? Que às vezes não é muito bom, muda ali de pessoas e tal, né? Umas ali não são lá muito, sei lá, né? E a questão também de que não é sempre o mesmo médico que vai te atendendo ali, né? Passei com vários diferentes, aí os caras não sabem direito todo o contexto do seu problema e tal, né? Aí só depois que eu operei, que aí pelo menos as vezes que eu passei, já foi 2, né? Passei com o médico que me operou, né? Então, acho que depois que você opera, aí você vai passar com o mesmo cara ali. Mas enquanto isso, dependendo do problema, você vai ficar passando com um e outro ali, e isso é um pouco... não é muito ideal, né? Não é o ideal. Então, assim, né? No meu caso, aí eu fui pra lá, né? Aí tem um protocolo de que se não descolou a mácula, eles tentam operar o quanto antes, tá? Não sei se eu já vi uma pessoa que operaram bem rápido, questão de alguns dias que tava lá, né? Operou bem rápido. Mas não dá pra garantir que em qualquer caso aí, qualquer pessoa, eles vão operar tão rápido assim, né? Então, tem essa questão. Quanto mais demorar, pior, né? Como o meu descolou a mácula, e eu não sei se desde o início, no primeiro dia, já tinha descolado a mácula, mas se foi muito rápido, assim, sabe? Se descolou, que quando eu detectei ali na quinta, mais ou menos, aí quando fui saber mesmo, foi no sábado, eu acho que foi no sábado, e no sábado já tinha descolado a mácula, então, tipo, não sei se no primeiro dia tinha descolado, talvez não, mas foi muito rápido, não ia dar tempo de operar assim, né? Então, tem essa questão. Se descolar a mácula, aí os caras vai demorar muito para se operar, tá? Infelizmente, é isso aí, pelo menos nessa região. Pode ser que outra região de outro estado seja um pouco melhor, né? Mas aí, né, só indo lá para saber, né? Tendo problema e passando lá para vocês saberem. Então, cara, você vai ter essas 3 opções aí. Como eu disse, o melhor mesmo é o convênio, porque provavelmente eles vão te atender tão rápido ou mais rápido do que o particular, tá? O particular pode demorar. Eu passei também no particular, só para você
passar numa consulta demorava às vezes uma semana, né? E também tinha cara que não estava atendendo, que foi para não sei o que, para congresso e tal, né? Então, o particular também não é muito rápido, tá? Não é muito rápido, não. Você tem que ter um pouco de sorte ali para os caras conseguir te atender rapidamente, tá? Então, e no SUS vai depender muito da região e do grau do seu problema, tá? Então, mais ou menos isso. Espero que tenha ajudado aí, tá bom? E tente evitar ao máximo ter esse problema aí, tá? O máximo ter esse problema. No meu caso aqui, né, que eu já tive esse problema uma vez, eu acho muito difícil estar acontecendo no outro olho, né, porque esse olho já tinha problema antes, né, desde a infância, de criança, né. Então acho que era quase certeza que ia ter esse problema algum dia. Mas o meu outro olho é muito bom, eu acredito que se eu não bater nele e não ficar... Depois nunca mais fiquei coçando o olho, né? Apesar que eu nunca cocei muito o olho, mas era igual a todo mundo, né? Mas nunca cocei muito assim. Mas depois que tive esse problema, eu parei e nunca mais cocei nenhum dos dois olhos. E às vezes é ruim, né? Às vezes fica incomodando alguma coisa, mas tem que segurar a onda e não coçar, mesmo que se não tiver nada para um colírio, coisa assim, para passar. Se você segurar a onda, cedo ou tarde o negócio para de incomodar. Às vezes, se você tá com muita vontade de coçar, você tenta coçar. Coçar não, você aperta aqui nessas partes com osso, né? Aqui por fora. Passa aqui embaixo assim, sabe? Passa aqui perto do nariz, mas não encosta no olho. Ou então você passa só de levezinho assim, pelo cílio, assim, bem de levezinho assim mesmo, sem apertar nada, tá? Pra você evitar ter esse problema aí, porque senão a resenha é grande, né? No meu caso, eu precisaria ter um convênio aí pra ficar tranquilo, mas por enquanto não vejo como fazer, né? Não é possível, né? Mas vamos ver se no futuro aí eu tento fazer alguma coisa. O problema é que vai ficando velho, né? Aí vai ficando cada vez mais caro e aí fica mais difícil. Você vai precisando mais e ficando mais difícil de poder ter o convênio. Então, é isso aí. Me diz aí sua opinião, qual meio você utilizou aí para poder resolver esse seu problema, se você tinha convênio mesmo, foi pelo SUS, ou se alguém aí pagou, né, chegou a pagar aí para poder fazer essa cirurgia. Diz aí sua opinião e fique ligado nos outros vídeos. Aqui eu sempre falo estou falando sobre assuntos diversos, na verdade, né? Mas tem essa série aí da retina aí que eu tô querendo fazer para tentar ajudar mais pessoas aí com esse problema que é realmente bem grave, beleza? Tem outros vídeos aí, você dá uma olhada, qualquer coisa, e mais pra frente eu vou trazer mais aí ainda. Fechou? Então deixa aquele like, te vejo no próximo vídeo. Até mais.